Boa noite, amigos da Central TV. Iniciamos agora mais um programa Mundo Espiritual. E como sempre, cheio de atrações. E hoje, uma atração especial, assuntos polêmicos, debate. Enfim, vamos ter muita novidade hoje no nosso programa. E começando, vamos falar então no nosso quadro Quem é Você? O programa veio para te ajudar a se conhecer, a se completar. O programa Mundo Espiritual e essa diversidade religiosa que nós trazemos aqui todas as semanas é para isso. É para que a pessoa se conheça, saiba o seu ponto fraco, o seu ponto forte, enfim. Fazer com que a religião, uma cultura, enfim, tudo isso faça da sua vida um pouquinho melhor. No quadro Quem é Você? Hoje nós vamos falar de casamento. Nós vamos ter polêmicas, vamos ter debate, vamos falar de casamento. Então vamos falar da compatibilidade. Como que você vai conhecer seu parceiro, sua parceira, seu companheiro, sua companheira, através do horóscopo espiritual. É uma particularidade das religiões de matriz africana que fazem esse horóscopo espiritual. E como nós temos convidados aqui, nós vamos falar de um casamento pelo signo. Touro com touro, né? Quem é touro e casa com touro. Por serem parecidas, tem chance de viver felizes. O amor será profundo, porém sereno, e nunca faltará harmonia e companheirismo. Até mesmo a associação no plano material será bem sucedida. Só é preciso cuidar para que a possessividade de ambos não chegue a extremos, porque todos eles querem a mesma coisa. Então essa coisa tem que cuidar um pouquinho só nessa particularidade de touro com touro. Enfim, toda semana nós vamos trazer uma particularidade, horóscopo espiritual, a característica, personalidade, profissão, então tudo aquilo que possa te ajudar a viver um pouquinho melhor. Nós vamos começar o programa de hoje, mas antes de começar o programa, eu quero passar um vídeo de um casamento que foi realizado no final de semana passado, e depois desse vídeo eu vou apresentar os convidados e que vocês vão conhecer também quem está conosco aqui. Então, primeiro esse vídeo, já está no ponto lá?
Bem, meus amigos, pela primeira vez na televisão brasileira é apresentado um casamento feito por um sacerdote das religiões de matriz africana, um casamento homoafetivo. As religiões de matriz africana são as mais democráticas que existem, não que outras não sejam também, né? Mas nós estamos um pouco à frente, porque nós queremos o bem-estar da pessoa, nós queremos o bem-estar do cidadão, do homem, da mulher, enfim. Isso é o ponto fundamental. Então esse casamento foi realizado no sábado passado, é inédito na televisão brasileira, um casamento passado na televisão e depois, sem os casamentos que chamados normais, que hoje para nós todos são normais, mas enfim, nós trouxemos também aqui, para participar do programa de hoje, a Stephanie Padilha, que casou, junto com a Cristiele Machado, que estão aqui. Nós trouxemos a mãe Juraci de Souza, que foi lá no templo dela que foi realizado o casamento. E nós trouxemos também o Dr. Rafael dos Santos Kirchhoff, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Paraná. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos as noivas, nós trouxemos a mãe de santo e nós trouxemos um doutor que é especialista, digamos assim, no ramo. Boa noite, doutor. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria começar conversando com o doutor, porque como o senhor é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Paraná, qual a demanda que está no momento com esse gênero? Bom, atualmente, muito já se falou sobre as questões de violência, ela continua muito presente, né? Mas hoje uma grande demanda é a educação inclusiva, né? Que é a ideia de poder trabalhar transversalmente, quer dizer, não é uma disciplina sobre educação em gênero e diversidade, mas é que quando esse assunto surge na sala de aula, ele possa ser abordado de forma adequada pelos professores e que sejam os professores também treinados adequadamente, haja dentro do conteúdos escolares algum material que possa orientar os professores de uma maneira a não discriminar e a ensinar também alunas e alunos a não discriminarem. Como presidente de uma comissão da OAB, é evidente que o senhor está ao par de tudo que acontece, mas como OAB, como que ela vê esse avanço que está acontecendo? A OAB hoje ela tem mais de 300 comissões de diversidade sexual e gênero no Brasil, né? Ela está bastante avançada nesse debate e é uma causa que tem sido assumida pela OAB como uma representação da advocacia, né? Então nós, desde o casamento da união estável e depois do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a OAB atuou naquele julgamento que aconteceu no STF e vem acompanhando em todas as áreas, né? Não só na questão de família, hoje existe uma área do direito chamada direito homoafetivo, que trata das questões de família de pessoas, de casais do mesmo sexo, mas também nas outras áreas, como acompanhamento de casos de violência, acompanhamento de casos de discriminação, desde escolar e também na vida adulta, né? Atuando nos órgãos públicos para exigir políticas públicas, também como conselheiros e conselheiras dentro dos conselhos estaduais e municipais que tratam da temática. E como a OAB vê esses avanços, né? A gente vê que avançou por bastante tempo até recentemente e hoje a nossa preocupação tem sido de manter aquilo que foi conquistado, porque há uma perspectiva, infelizmente, de algum retrocesso, né? Alguns setores se levantam de uma forma muito radical contra os direitos da população LGBT. E hoje também a própria sigla ela foi acrescida pelo I, né, que significa intersexuais, então lésbicas, gays, bissexuais, travestis e intersexuais, né? A população intersexual ela é a mais nova a entrar na sigla, que são pessoas que têm características biológicas dos dois sexos, né? Antigamente elas eram denominadas hermafroditas, mas é um termo que está em desuso atualmente. Intersexuais é a terminologia mais adequada. Então a gente vê com uma certa preocupação e também em que
nós precisamos manter essas comissões e ainda avançar, que mais comissões sejam implantadas no Brasil, para que, ao menos do ponto da advocacia, né, e dos direitos, os avanços sejam mantidos e, se possível, a gente consiga avançar. Perfeito. Eu estou vendo aqui, são dados, são estatísticas que nós não queríamos, não deveríamos e nem queríamos comentar, mas infelizmente a realidade é essa. Estatísticas de violência, doutor. Como a OAB trabalha nisso? A OAB basicamente hoje trabalha exigindo do poder público que faça essas estatísticas. Sim. Né, antes de começar aqui, eu estava conversando com o casal e com a mãe Juraci, elas estavam me perguntando, eu falei, nós na verdade não temos uma estatística oficial, né? O que acontece é o próprio movimento social, né? O Grupo Gay da Bahia é um movimento já um dos mais antigos do Brasil, que faz um levantamento há mais de 20 anos de assassinatos de LGBT, né? E esse levantamento é feito através de notícias, então quer dizer, só aquilo que vira notícia entra na estatística. Aquela violência do cotidiano. Que ela não aparece. E são de pessoas que em geral são invisibilizadas, né? Quer dizer, não há muito interesse em fazer disso uma notícia, né? Então é muito subnotificado, né? Ainda aquilo que a gente tem da estatística é muito abaixo do que de fato acontece, realidade, né? Um outro canal é o Disque 100, uma outra fonte de informação, Disque 100 do governo federal, que é um canal, você consegue fazer o registro das reclamações através de um 0800, né? Então é gratuito, mas não é um canal que acompanha o seu caso até resolver, ele simplesmente faz o registro. Então também depende de que a pessoa que já está passando por uma dificuldade tenha ainda mais essa energia para fazer uma ligação telefônica, guardar uma chamada e fazer o registro do seu caso. Eu estou vendo aqui, União Estável e Casamento, ADI 4277 e ADPF 132, Resolução 175 CNJ. O que é isso, doutor? A união estável no Brasil, ela foi o primeiro passo de reconhecimento dentro do Poder Judiciário das relações entre pessoas do mesmo sexo ou relações homoafetivas, né? Foi no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal, através de uma demanda que foi levada dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade e de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né, 4277 e 132, foi levado ao STF um pedido de reconhecimento de que a nossa legislação, apesar de mencionar homem e mulher como pessoas que podem ter união estável, que a Suprema Corte desse uma interpretação para afastar qualquer discriminação e permitir que pudesse haver união estável entre dois homens e entre duas mulheres, né? O STF julgou procedente essa ação, quer dizer, reconheceu o direito. Sim. E tanto numa ação quanto na outra, elas foram julgadas em conjunto. Isso para a união estável. Posteriormente, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, regulamenta as questões cartorárias no Brasil e também regulamenta a própria justiça, emitiu a Resolução 175, que permitiu o casamento aí, né? A própria Constituição diz que a união estável tem que ser facilitada para o casamento, e através de uma interpretação da Constituição, o Conselho Nacional de Justiça determinou a todos os cartórios que não impedissem nenhum casal do mesmo sexo que quisesse fazer a habilitação para o casamento. Direito à educação inclusiva, o que é? O direito à educação inclusiva é uma outra demanda que hoje está na Suprema Corte através de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade 5568, e de diversas ADPFs, aquela que eu já mencionei anteriormente, né? Essas ações todas elas trabalham em cima dos planos de educação, tanto nacional quanto alguns planos de educação municipal, que tiveram legislações aprovadas proibindo qualquer debate dentro do ambiente escolar ou dentro do sistema das políticas educacionais que mencionassem terminologias como gênero, diversidade e orientação sexual, né? Então, foi estabelecida através dessas leis uma censura escolar. Então, essas ações que hoje tramitam no Supremo questionam essas leis para que elas sejam declaradas inconstitucionais. E o que se busca com essas ações? Que o próprio Supremo venha a declarar, quando julgar essas ações, que pela nossa Constituição essa temática deve ser tratada em sala de aula como um assunto transversal, né? Ou seja,
como não uma disciplina isolada, mas que seja trabalhado com alunas e alunos sempre que o tema surgir em sala de aula. Tá certo. Falar sobre necessidade de se aprovar legislação protetiva. O Brasil ele não tem hoje, por exemplo, nenhuma previsão de proibição da discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, né? Isso significa que qualquer pessoa que seja impedida de entrar no emprego, impedida de entrar num ambiente, seja demitida por ser gay, lésbica, ou trans, ou bissexual, essa pessoa ela não tem assegurado o direito a uma justa indenização ou mesmo a processar criminalmente as pessoas que a discriminaram. Então, o que se busca é uma lei que trate dessa questão e que torne um ilícito, né? Que torne um crime ou um ilícito administrativo a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Tá certo. Olha, é um assunto polêmico, é um assunto interessante e que nós vamos continuar com o Dr. Rafael aqui, com o pessoal, nós vamos bater mais um papo. Mas nós vamos dar um tempinho e já voltamos. O SEBRAS e o GPE criam o curso de capacitação sacerdotal para ministros religiosos das religiões afro-brasileiras. Curso inédito no Brasil, totalmente à distância, visando dar qualidade aos profissionais que atuam na área de consultor espiritual, atendendo à classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho, CBO 2631. Curso estendido, além dos praticantes da Umbanda e Candomblé, a todos aqueles que desejam ter um entendimento maior das religiões. Professores e religiosos qualificados estarão à frente desse curso. Quem são os orixás? Quem são as entidades? Qual a influência em nossas vidas? Matricule-se já. Informações e matrículas no portal do SEBRAS, www.sebras.net. Boa noite. Estou aqui para lhe oferecer uma grande oportunidade. Você que não terminou seus estudos, volte a estudar. Realize o seu sonho. Faça uma faculdade, ingresse num concurso público ou consiga aquela tão sonhada vaga de emprego. Pelo nosso sistema EAD, você estuda no conforto do seu lar. Entre em contato conosco. 41-3669-1433 ou 98805-4273 e o nosso site educacionalprisma.com.br. Estamos lhe aguardando. Eu falei que o assunto era polêmico e interessante, mas nós queremos também mostrar para vocês quem fez quem casou, né? Não é só quem realizou, o doutor que está falando de leis, a Stephanie Padilha. Me falaram que a Stephanie é a que fala mais, né? E a Cristiane. Stephanie, caiu a ficha? Ainda não. Ainda não. Veja só, aparentemente você fez um casamento num templo, numa coisa assim, mas o que nós estamos levando? Nós estamos levando para o Brasil todo, é como que eu falei, é inédito na televisão brasileira, nunca foi feito isso. Quer dizer, as pessoas chegam na televisão e falam, eu casei lá no Uruguai, lá na Argentina, lá não sei aonde e tal, mas no Brasil, e mostrar a hora do casamento, quem fez, isso é inédito. E para vocês, como que é a vida digamos assim, do casamento para cá? Quer dizer, porque vocês fizeram uma coisa assim, que vocês romperam barreira, quebrando, enfrentando preconceito, discriminação. Aliás, existe discriminação? Infelizmente, sim. A gente não sofreu com isso até hoje, mas a gente sabe de pessoas, que a gente tem bastante amigos,
e que sofrem com isso até mesmo dentro de casa. Que eu acho que é o pior preconceito, é o que vem de dentro da própria casa. Quando a família não aceita, quando a família não incentiva, quando a família não apoia. Cristiane, como que é a família? Como que foi? Bom, para mim foi muito difícil. A minha família é tradicional, do interior, então para mim foi muito difícil, mas a gente consegue vencer, eles entendem que é o amor e pronto. E eles acabaram aceitando. Quando a gente fala de amor, normalmente a pessoa fala amor de um casal. Quer dizer, tem-se na cabeça, né, que é amor do homem, da mulher, etc. Mas nós sabemos que o amor não tem barreira, não tem sexo, não tem nada. A sociedade você sabe que ela é injusta. Vocês estão preparadas? Bom, a gente já mora junto há 5 anos, né? Só oficializou agora, né? Mas a gente já está preparado desde o início que a gente resolveu assumir para a família. Eu já tinha assumido para minha família, né? Ela, depois que a gente ficou, que a gente assumiu para a família e tudo, mas a gente sabe que vai enfrentar muita coisa ainda depois disso. Qual foi a reação da família? Ah, eles gostaram muito, né? Minha mãe ficou bem feliz, a família dela, o pai dela ajudou e ajuda sempre. A gente, nossa família está aí para tudo. É o alicerce da nossa família, no caso, agora. Também, né? Quando tem o apoio familiar, isso é muito importante. Mãe Juracy, a senhora foi colocada, né? Foi colocada numa condição especial, porque na sua casa que foi realizado, qual os requisitos que a senhora teve para dizer, vocês estão preparadas para casar? Qual a orientação espiritual que a senhora deu para elas? Em primeiro lugar, era o amor e o respeito, a cumplicidade de um casal. Não interessa se é homem ou mulher. Foi isso que eu aconselhei a elas a seguir. Veja só, mãe, existem os conselhos básicos, né, que uma mãe de santo, que um pai de santo, que um padre, que um pastor dá para os seus filhos, enfim, seja união. Teve algum conselho especial que a senhora deu para elas? Ah, sim, teve. Pode falar para nós? E Posso. pode nos aconselhar também, né? Posso. Para quem está assistindo também? Entre um casal, não é só flores. Para começar, são duas pessoas com educação diferentes e criados diferentes. Não é o caso delas. As briguinhas sempre tem. Não existe um casal que não brigue. Mas na hora que tiver uma indiferença, uma vai ouvir a outra, como sempre. E aceitar as diferenças de cada um, de brigas, de palavras. Só assim acontece, só assim vai continuar o casamento dela, como todas as pessoas também. Tá certo. Stephanie e Cristiane, não sei quem que vai responder. É definitivo? Ah, é definitivo, é para sempre. Eu acho que o amor, né, é uma vez só, não é termino hoje, amanhã encontrei o amor da minha vida, semana que vem encontrei o outro amor da minha vida. É muita responsabilidade, um casamento, tudo, né, tudo. Depois que você conhece a pessoa da tua vida, a pessoa numa ocasião vive uma vida diferente que a sua, você aceitar os defeitos da pessoa, né, que todo mundo tem defeito, e levar isso para sempre. Doutor, quais os direitos sociais que elas têm? Falando em relação ao fato delas agora serem casadas, né? O próprio direito ao casamento hoje já é um direito assegurado. O direito à adoção também decorre dessa mesma decisão do STF. O direito a indicar como dependente a parceira ou parceiro no plano de saúde, né? Há o recebimento de pensão pela pessoa que sobrevive, né, numa relação quando tem um falecimento. Bom, qualquer outro direito, na verdade, que um casal heterossexual tem também, né? Então, é uma lista bastante grande, e se a gente
for enumerar, fica muito longa. Mas eu acho que os mais comuns e que mais preocupam as pessoas são esses, né? O direito de visitar também no hospital ou de tomar uma decisão, no caso da pessoa estar inconsciente e precisa fazer uma cirurgia de emergência, né? Essa é uma questão ainda que as pessoas, os casais homossexuais sofriam muito, porque de repente precisavam decidir sobre uma cirurgia e a família, muitas vezes, por conta do preconceito, desaparecia ou não tinha nenhum contato com a pessoa ou abandonava, expulsava ela do lar. Então, com essa decisão do STF, a parceira ou parceiro ou o cônjuge, né, agora numa relação homoafetiva, pode decidir essas questões como sempre foi para numa relação heterossexual. Tá certo. Nos casos de adoção, os juízes têm alguma questão especial ou não? O que eles levam em conta para conceder uma adoção, no caso de casais dessa natureza? Uhum. A adoção, em geral, não só para casais do mesmo sexo, ela leva em conta, em primeiro lugar, o bem-estar da criança, né? Então, não é só o desejo do casal de ter uma filha ou um filho, mas, principalmente, se essa criança vai ser atendida nas suas necessidades mais básicas, né? Para um casal homoafetivo, os requisitos são exatamente os mesmos. Claro que ainda, como é uma situação nova e os promotores e promotoras de justiça, ou mesmo juízes e juízes, eles têm a sua autonomia, eles podem eventualmente decidir de acordo com as suas crenças, ou de acordo com as suas posições filosóficas, mas a posição hoje das cortes superiores, ela não impõe nenhum requisito, né? A não ser os mesmos que são dados a casais heterossexuais. Então, o caso da adoção chegou à Suprema Corte porque houve um recurso, até um casal de Curitiba, Tony Reis e David, eles têm 3 filhos, né, adotaram 3 filhos e o Ministério Público recorreu da decisão que concedeu a adoção, porque dizia que a criança teria que ser do sexo feminino e teria que ter uma certa idade, acima de 12 ou 13 anos, mais ou menos. E houve esse recurso, o Tribunal de Justiça manteve a decisão, quer dizer, concedeu a adoção, e ainda assim ele chegou até o STF. O STF decidiu também não conhecer daquele recurso, porque não estavam presentes os requisitos ali para o recurso ao STF. E aí acabou consolidando a decisão de segundo grau. Apesar disso, o STF acabou se pronunciando que não poderia haver nenhuma diferença em relação... Já tem uma jurisprudência consolidada. Ele não é uma jurisprudência, a gente chama de jurisprudência de mérito, porque o recurso não foi efetivamente julgado. O que o tribunal disse foi, eu não vou julgar porque não preenche os requisitos, tem um filtro muito grande para chegar uma questão até a Suprema Corte, mas acabou se pronunciando através da ministra Carmen Lúcia, dizendo que não poderia haver distinção entre os casais que pretendem adotar, sejam eles homoafetivos ou heterossexuais. Sim. Reconhecimento social da identidade de gênero das pessoas. Como que é essa resolução 845779, é isso? Essa, na verdade, é uma ação, é um recurso, RE é um recurso extraordinário que também tramitou e tramita ainda no Supremo Tribunal Federal. Aqui é uma questão que não envolve, né, já a orientação sexual, né, como é a questão que está presente aqui no casamento, mas a identidade de gênero. A identidade de gênero é a forma como a pessoa se auto-reconhece enquanto masculino ou feminino, né? Não é macho e fêmea. Macho e fêmea são o sexo biológico que tem a ver com o corpo da pessoa, né? Já a identidade de gênero é a forma como ela se reconhece, né? Se ela se reconhece como mulher ou como homem, se ela se expressa como mulher ou como homem. E essa ação, ela justamente envolve uma mulher trans. Eu acho que é importante falar um pouquinho de como aconteceu o caso. Ele vem de um caso concreto, né? É uma mulher trans que foi num shopping em Santa Catarina. Ela precisava usar o banheiro e ela estava caracterizada como mulher e procurou o banheiro feminino. Alguns seguranças começaram a persegui-la e impediram de usar o banheiro feminino. E ela não iria no banheiro masculino daquele jeito porque já sabia que ia passar por muito constrangimento ou mesmo até violência. Então ela
passou a rodar o shopping, procurar lojas que tivessem um banheiro que ela pudesse utilizar, e ela acabou não conseguindo se segurar e defecou nas calças. É um caso extremamente angustiante e muito constrangedor. E, além disso, ela teve que voltar para casa de ônibus naquele estado. Esse caso chamou tanto a atenção da Suprema Corte que ele foi selecionado para julgamento através do que a gente chama de repercussão geral. E o que ela pede nessa ação é uma indenização por dano moral. Então, quando o STF julgar esse caso, ele vai dizer: nós devemos, enquanto sociedade brasileira, respeitar esse direito do reconhecimento social das pessoas trans, quer dizer, elas devem ser reconhecidas de acordo com aquela identidade que elas se autodeterminam, se autorreconhecem, né? Ainda esse julgamento está pendente, ele já começou, tem 2 votos favoráveis do ministro Barroso e Edson Fachin, e está suspenso por um pedido de vista do ministro Fux. Há 2 anos isso, é importante registrar, né? Às vezes esses pedidos de vista acabam atrasando demais os julgamentos e são direitos que precisam ser reconhecidos para já, né? Aproveitando, doutor, vamos falar sobre o que é Escola Sem Partido. Escola Sem Partido, ele é um movimento ou um programa que iniciou em 2004 no Brasil, né, através de um advogado. Esse movimento ele pretende implantar nas escolas a ideia de neutralidade política e essa era o mote inicial. No ano de 2015, quando o Brasil debateu se deveria incluir nos conteúdos escolares as questões de diversidade e de gênero, a Escola Sem Partido ele saiu dessa ideia um pouco mais de política e passou para uma ideia moral, né, que junto com a ideia de ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero é uma narrativa que assusta a população, que não é verdadeira, que ela está baseada em conceitos equivocados sobre o que são os estudos de gênero, né, e que pretende provocar a população dizendo que quando você fala dessas questões em sala de aula, na verdade, você quer induzir as crianças a serem LGBT, gay, lésbicas, bi ou trans, quando isso não é verdade. Ensinar para o respeito, ensinar para a tolerância não é interferir na identidade de ninguém. Então, o Escola Sem Partido toma essa ideologia de gênero como uma das suas formas de atuação, né? E também hoje várias legislações começam a nascer nos municípios e nos estados, sendo que do estado de Alagoas já a lei foi suspensa pelo STF e hoje várias outras legislações são questionadas também na Suprema Corte ou nos tribunais locais, quando são leis municipais. Se a Stephanie e a Cristiele quiser fazer uma adoção, vão fazer uma adoção, essa criança vai para a escola. Que tipo de problema ela pode ter na escola ou não vai ter? E quais os direitos, né, que ela vai ter? Sim. Provavelmente ela terá problema, né? Não só a criança, mas a família toda acaba se envolvendo. Isso é um problema que deve ser encarado não só como um problema da família, mas um problema da sociedade como um todo. Por isso que as questões de gênero e diversidade, quando tratadas na escola, elas permitiriam que essas situações fossem mais resolvidas de uma forma mais assertiva, né? Ouvindo a família, aproveitando a situação para fazer um exercício sobre tolerância, sobre diversidade, né? E hoje os professores, infelizmente, se sentem acuados, tanto pela ideia, né, propagada de ideologia de gênero, como a perseguição que tem sido feita por pessoas que defendem uma escola sem partido. Tá certo. Nós vamos ter mais um tempinho ainda e eu agradeço a sua presença e eu sei que o senhor vai ficar mais um pouquinho com a gente. Nós conseguimos, né, raptar o senhor do seu trabalho um pouco para ficar aqui. Então nós vamos fazer uma apresentação de dança em homenagem, né, a Stephanie e a Cristiele, e por acaso a ser da Oxum, nós vamos fazer uma dança da Oxum.
O Sebras e o GPE criam o curso de capacitação sacerdotal para ministros religiosos das religiões afro-brasileiras. Curso inédito no Brasil, totalmente à distância, visando dar qualidade aos profissionais que atuam na área de consultor espiritual, atendendo à classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho, CBO 2631. Curso estendido, além dos praticantes da Umbanda e Candomblé, a todos aqueles que desejam ter um entendimento maior das religiões. Professores e religiosos qualificados estarão à frente desse curso. Quem são os orixás? Quem são as entidades? Qual a influência em nossas vidas? Matricule-se já. Informações e matrículas no portal do Sebras, www.sebras.net. Boa noite. Estou aqui para lhe oferecer uma grande oportunidade. Você que não terminou seus estudos, volte a estudar. Realize o seu sonho. Faça uma faculdade, ingresse num concurso público ou consiga aquela tão sonhada vaga de emprego. Pelo nosso sistema EAD, você estuda no conforto do seu lar. Entre em contato conosco. 41-3669-1433 ou 98805-4273 e o nosso site educacionalprisma.com.br. Estamos lhe aguardando. Mãe Juraci, quantos casamentos a senhora já realizou lá? Eu sei que vários, né? Casamentos de diversas formas. Quantos a senhora já fez lá na sua casa? Mais ou menos já uns 15. Uns 15. Mas homoafetivo é o primeiro ou já teve outros? Já teve 5. 5. Qual foi a reação depois dos médiuns, enfim, da sua corrente mediúnica? Primeiro que eu já conversei com eles antes. Para que na minha casa não deve ter e não tem, e eu não aceito preconceito de tipo nenhum. E os médios todos aceitaram. Eu não tive problema com eles. Por falar em sua casa, onde que é a sua casa? Eu sei, né, mas o pessoal não sabe. No Guabirituba, na Rua Alvorada, número 99. A senhora já falou quanto tempo tem na casa? 55 anos. 55 anos. Se alguém quiser lhe procurar para uma orientação, para um atendimento, como que faz? Qual o seu telefone de contato? É 30 23 90 42. 30 23 90 42. Quais os dias da semana que a senhora atende? Eu atendo todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, até meio-dia e meia, por aí, 1 hora. E à tarde, das 5h30 até umas 8 horas. Então, quem quiser uma consulta, uma orientação, é só sim. ligar no 30 23 90 42. Isso. Tá certo? Certo. Cristiele, Stephanie, o que vocês planejam daqui para frente? Bom, a gente, como já foi falado, né, a adoção da criança ou inseminação artificial, que é as únicas duas formas que a gente vai conseguir ter uma criança, né? É o meu sonho e é o sonho dela, desde sempre. Uma adoção ou uma... Uma adoção ou inseminação artificial, né? Há quanto tempo vocês estão juntos? Há 5 anos. Há 5 anos. Mas só agora que resolveram oficializar. O que era? Era teste? Não, na verdade a gente já queria há muito tempo. Eu acho que só estava faltando isso, a gente se encontrar a casa da mãe Juraci para o nosso sonho virar realidade e outras coisas mais, né? E procurar também uma ajuda espiritual, né? Sim. Sempre, porque isso é Acima muito de tudo, importante, né? Não só na questão do casamento, né? Mas na questão enfim, na nossa vida geral. Um lembrete sobre o jantar do Sebras, que seria realizado agora dia 2, ele ficou para dia 27 de janeiro. Então, dia 27 de janeiro é o jantar do Sebras e que nós vamos entregar a medalha Mundo Espiritual. Lembrando também aqueles nossos amigos que querem colaborar com o programa, querem ajudar o programa para manter o programa. Então, nós estamos elaborando um mapa astral, né? Mapa astral espiritual. Então,
aquele amigo, aquele que quiser ajudar a colaborar com a manutenção do programa, faz o depósito na conta do Sebras, né, na conta no Banco Itaú, na conta 9282, a conta 00115, dígito 6, e nós, em contrapartida, vamos lhe mandar um mapa astral espiritual, que é para você, todas essas curiosidades sobre o casamento, sobre a compatibilidade, profissão, ponto fraco, ponto forte, enfim, os odus, né, qual é o orixá que responde por você, qual o cuidado que você deve ter. Então, esse mapa astral, ele é completo para você ter durante todo o tempo. Porque os amigos estavam perguntando, nós queremos ajudar o programa, como nós fazemos? Então, dessa forma, e nós também vamos, para não ficar uma coisa assim, só eu doei. Não, nós vamos retribuir também com esse mapa astral espiritual. Doutor Rafael, o que falta? Eu acho que a gente mencionou de leis protetivas, né, mais cedo. O que falta realmente é uma legislação ainda que consolide esses entendimentos que hoje vêm dos tribunais, né, porque o tribunal ele decide, mas o posicionamento dele é um hoje, pode ser outro amanhã, né? Então, quando vem uma lei, ela traz um pouco mais de segurança, né, para os direitos que foram conquistados e que também estabeleça a discriminação, proíba efetivamente a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, né? Existe hoje, protocolado há poucos dias no Senado, o Estatuto da Diversidade Sexual. É uma proposta de iniciativa popular, tem mais de 100 mil assinaturas, capitaneada pela Comissão Nacional de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, né? Eu represento aqui a Comissão Local do Paraná, mas a Comissão Nacional é representada pela doutora Maria Berenice Dias, é uma advogada e desembargadora aposentada. Então, o Estatuto da Diversidade, ele traz vários pontos da nossa legislação que estavam faltando adequar para realmente atender aquilo que a nossa Constituição chama de igualdade material, né? Trazer a possibilidade, consolidar a possibilidade de casamento, adoção, todos os outros direitos relacionados a casamento, mas também cria um crime de LGBTfobia, né, que é o crime motivado por um crime de ódio motivado pela orientação sexual ou identidade de gênero da pessoa, né, determina várias outras, regula várias outras situações que estão pendentes ainda. Então, seria o Brasil dizendo, né, dentro de um processo democrático, debate dentro do nosso parlamento, o Brasil dizendo sim, nós queremos um Brasil igual para todos. Por exemplo, o senhor falou a questão da visita em hospitais. Não é que nós queira, né? Mas vamos supor que uma das duas precisa de um hospital. E se o outro recusar a questão de visita e etc., como fazer? Aí não deve acontecer, né? Porque já existe elas estão casadas com base numa interpretação da legislação nacional da Suprema Corte. Se isso acontecer, precisa entrar com uma medida judicial, né, de urgência, aí nesses casos você consegue justificar por conta da questão de saúde, né, e a justiça tem que decidir na hora ou em poucas horas, ou no máximo até o dia seguinte, né, e permitir que tenha acesso ou que ela possa tomar decisões em relação à saúde da companheira. Plano de saúde não tem problema? Tá tudo... Os planos de saúde hoje, nós não temos registro de que seja um problema, de que tenham problemas, né? Ao contrário, a gente viu antes mesmo de haver uma determinação nacional para que eles aceitem, já alguns planos de saúde tomaram essa iniciativa, antecipando-se a essa decisão do STF. Quando nós falamos que ia trazer o doutor aqui, algumas pessoas já perguntaram, o doutor é especialista, como que nós vamos fazer para contactar o doutor depois? Porque, com certeza, o nosso programa tem uma audiência muito forte e muita gente vai querer orientação do Dr. Rafael. Como lhe encontrar? Como representante da Comissão de Diversidade da OAB, eu não atuo em casos específicos, né? Mas a comissão pode ser acionada para acompanhar alguns casos mais graves, né? Se alguém precisa de contratar advogado ou advogado dessa área, eu recomendaria entrar no site da OAB, na oabparaná.org.br,
e tem lá uma especialidade, você pode pesquisar advogados pela especialidade de direito homoafetivo. Sim. Ali vai ter uma lista de advogados que trabalham nessa área. Então, pessoalmente eu não poderia dar o meu contato, porque eu atuo aqui em nome Atua da dentro OAB. da comissão, sim. Vamos voltar a falar de uma coisa assim, que isso é importante, a gente está martelando, estatísticas de violência. As estatísticas, como a gente falou mais cedo, elas são feitas pelo próprio movimento, né? Quer dizer, não existe nem infraestrutura e nem pessoal adequado para levantar esses dados, mas ainda assim, com muita dificuldade, o Grupo Gay da Bahia é uma das organizações do Brasil que faz esse levantamento, né? Através das notícias que são divulgadas em jornal, eles fazem um relatório de assassinatos de LGBT no Brasil, é divulgado todo ano. O de 2016, que é o último, né? O mais atualizado, ele menciona que ele traz a quantidade de 343 pessoas que foram mortas por serem LGBT. Né? O que caracteriza esse tipo de assassinato é a crueldade, né? As pessoas, em geral, morrem por enforcamento, por paulada, por apedrejamento, por tortura ou até mesmo a queima do corpo. Né? Claramente existe uma intenção não só de matar a pessoa, mas de matar aquilo que ela fez, né? De matar aquela vergonha que ela representa, talvez, para quem está cometendo esse tipo de crime. Isso significa que no Brasil, a cada 25 horas, uma pessoa é morta por ser gay, lésbica, bi ou trans. Eu estou vendo aqui, mas doutor, nós vemos assim, por exemplo, a notícia foi isso, aconteceu aquilo, morreu, mataram, etc. Mas e o resultado, quer dizer, a punição? Tem alguma estatística de punir responsáveis? Não tem, na verdade. Quando são crimes desse tipo, que envolve morte, a pessoa é processada por ter cometido um homicídio, né? Não tem uma qualificadora ou uma causa que aumente a pena por ter sido um crime de ódio voltado contra a população LGBT. Nós não temos nenhuma estatística que demonstre, mas no Brasil muitos crimes acontecem, não são sequer é iniciada uma investigação, e aqueles que têm a investigação iniciada nem sempre conseguem ter concluída a investigação e responsabilizadas as pessoas que cometeram o crime. No caso da população LGBT, existe uma dificuldade maior, que muitas vezes você chega para fazer um boletim de ocorrência, e quando você se identifica como um desses sujeitos, o tratamento às vezes já não é tão receptivo. Né? Então, quando você consegue fazer o registro, daí romper a barreira do atendimento, você ainda tem que acompanhar para que essa investigação vá até o final. Né? E muitas vezes são pessoas que não têm parentes, não têm família, não têm amigos, não tem ninguém que dê esse amparo, ou que pelo menos busque a responsabilização das pessoas que cometeram esse tipo de crime, né? Principalmente a população trans, né? Travestis e transexuais, né? São crimes caracterizados por uma violência muito grande, por corpos abandonados em lugares públicos, e por uma investigação que nunca é iniciada, né? Por uma própria dificuldade de identificar aquela pessoa como um ser humano digno de igual respeito e igual consideração. O tratamento na hora de uma queixa nesse sentido, nas delegacias, às vezes, como o senhor falou, às vezes pode não ser recepcionado da forma com que quer. Não tendo esse amparo, digamos, de uma delegacia, de um acompanhamento, de uma investigação, de uma abertura de inquérito, como acionar a OAB? A OAB pode ser procurada, os contatos eles estão no site que eu mencionei, né, www.oabpr.org.br, através do setor de comissões. Né? Então, nós recebendo esse tipo de denúncia, a gente vai tentar entrar em contato com o órgão e ver o que está acontecendo e intermediar uma solução. Né? Mas também tem a própria corregedoria da polícia, que é quem é o local mais adequado até para você responsabilizar, representantes da polícia que que por acaso venham a descumprir, né, a sua função ali de atendimento adequado. A gente tem visto, eu preciso fazer justiça em dizer que a situação hoje está muito melhor, né? Já existe em Curitiba uma delegacia especializada em crimes que envolvem
envolvem preconceito, é a DHPP, ali na 7 de setembro, né? E as pessoas têm relatado um atendimento com bastante qualidade, né? Um atendimento adequado. Tá certo. É um assunto que ainda vai gerar muita polêmica, né? Vai gerar polêmica, inclusive nesse programa, né? Nós vamos ter muita demanda, mas o que a gente está com a consciência tranquila, que nós estamos fazendo a coisa correta, a coisa certa. Nós temos que, alguém tem que fazer alguma coisa, como o senhor disse, o que falta, né? Alguém tem que melhorar, alguém tem que batalhar, alguém tem que trabalhar, porque o mundo está mudando. Aliás, o mundo mudou. Eu quero agradecer muito a sua presença, doutor Rafael. É um assunto que nós teríamos mais programas para debater, né? Porque, além de polêmico, é um problema social, da realidade, que nós temos que enfrentar. Nós agradecer a Stephanie e a Cristiane pela essa coragem, né? Vocês já acompanharam o que o doutor falou aí, sabe que tem todos os direitos possíveis. Espiritualmente vocês estão protegidos, né? Então, pela lei também, falta alguma coisinha ainda, mas a OAB está trabalhando para isso, quer dizer, está todo mundo trabalhando para isso, para que possíveis falhas ainda sejam corrigidas, né? No nosso tempo, né, doutor? A gente tem que rezar, às vezes, as coisas para que seja do nosso tempo. Verdade. Mãe Juraci, muito obrigado pela sua presença. Eu conheço a senhora há muito tempo, eu sei da sua coragem, da sua luta, e sempre guerreira. Então, quem quiser conversar com a Mãe Juraci, é no 3023 9042, na rua... Alvorada, número 99. Na rua Alvorada, número 99. Isso. Nós vamos encerrar esse programa de hoje, além de agradecer a presença, né, dos nossos amigos, com uma dança de Xangô, Deus da Justiça, em homenagem ao Dr. Rafael, em homenagem à justiça, e que vocês não tenham problema de injustiça na vida, que a vida de vocês seja plena, defilada e justa. Caô Cabecilê. Até sexta-feira, se Deus quiser. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele